paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para essa nossa próxima aula e sou grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de nós estarmos aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus. E também sou grata a Deus pela confiança, de você estar aqui no meu canal e que Deus seja louvado em todas as coisas. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer ter você aqui mais uma vez. E hoje nós estamos na lição de número 5 e nós vamos falar sobre ética cristã, a pena de morte e a eutanásia. Hoje é comum nós vermos nos noticiários em nossas cidades, pessoas que moram em cidades muito violentas, nós encontrarmos nos nossos noticiários pessoas que fizeram justiça com as suas próprias mãos. Se consideram pequenos deuses e decretam a pena de morte para alguém em seus julgamentos, entre aspas. Principalmente quando alguém que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, e as pessoas acham que esta pessoa não vai ser punida adequadamente e elas fazem justiça com suas próprias mãos. Ao invés de entregarem a pessoa para a justiça, elas decretam a sentença de morte para esta determinada pessoa. E elas decidem assim, se esta pessoa deve viver ou se ela deve morrer. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas acham as nossas leis lenientes, demais, e que a punição foi branda demais para essa pessoa que praticou determinado crime. E hoje nós temos justiceiros em todas as partes, do nosso planeta e do nosso país. Mas, infelizmente, muitos inocentes têm morrido devido a esses julgamentos que as pessoas têm feito. Hoje nós vemos nos noticiários também pessoas que foram julgadas, sentenciadas à morte e que, na verdade, elas não tinham culpa, elas não praticaram aquele ato, simplesmente elas foram confundidas com outra pessoa ou porque elas pareciam com outra pessoa ou alguém quis incriminar aquela pessoa. E depois de tirar a vida de alguém, não tem como reparar o dano. E as pessoas não têm tempo de explicar que elas não têm culpa, porque as pessoas hoje estão inflamadas pelo desejo de vingança e pelo ódio. Então, o linchamento hoje, ele está comum, não deveria ser, mas ele está comum na nossa sociedade. E nós, como cristãos, não podemos fazer parte deste grupo, nem ao menos desejar a morte de alguém. Nós não podemos. A palavra de Deus fala que nós não podemos padecer como homicida. Está em 1 Pedro, capítulo 4, e no versículo 15. Pois a vida, somente Deus tem o poder de dar e de tirar. Está em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 6. E Noé também, quando ele saiu da arca, Deus faz um pacto com ele, uma nova aliança com Noé e a sua família. E o que Deus determina para ele é que quem derramasse o sangue de uma pessoa, o sangue dele também seria derramado. E às vezes, nós cristãos também queremos que a pena de morte seja decretada. E muitas vezes, baseados na palavra de Deus, as pessoas dizem que foi Deus mesmo que instituiu a pena de morte, foi Deus mesmo que instituiu a lei de talião, que é olho por olho e dente por dente. E por que nós também não admitimos isso em nossa cultura? Talvez seria uma forma de conter os agressores ou os homicidas, os crimes bárbaros. Por que Deus instituiu a pena de morte? Uma pergunta que não quer calar nesta lição.
Deus instituiu a pena de morte para regulamentar o direito que o outro tem à vida, porque nem todos respeitam o direito do outro, o direito que ele tem de viver e o direito que nós temos de viver. E o homicídio, ele começou lá no passado, bem lá atrás, quando Caim matou seu irmão Abel. Mas a sentença que Deus deu para Caim não foi a pena de morte. Deus deu para ele o exílio, colocou na sua testa um sinal de que ninguém sabe que sinal é esse, mas Deus não puniu o crime de Caim com a morte. Ele foi sentenciado ao exílio. Deus disse que ele ia andar errante. E quando aquela nação, a nova nação de Israel, estava saindo do cativeiro do Egito e estavam indo formar uma nova nação, um novo povo, Deus tinha que regulamentar aquela nova nação com as leis morais e com as leis civis. E uma das coisas que Deus fez para regulamentar, entregou àquele povo os 10 mandamentos. E o 6º mandamento é: não matarás. Quer dizer, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Aqui dizem os estudiosos que literalmente quer dizer assassinato, né? Que as pessoas não poderiam assassinar outras pessoas. Não está falando de julgamento da lei de Deus e nem do Estado, quando a pessoa ela vai ser punida. Então, o 6º mandamento, ele regulamenta isso, dando o direito que o outro tem de viver. E quando, às vezes, esse direito é o nosso também. E as pessoas só seriam punidas, né, com a morte quando elas literalmente tivessem a intenção de matar alguém, né? Ela planejasse aquele assassinato. E para que esta outra pessoa ela fosse sentenciada à morte, era necessário 2 testemunhas para que aquela pessoa fosse acusada do seu crime. Está em Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 6. E também fala no caso da idolatria. Precisavam 2 testemunhas para que essa pessoa recebesse a sentença da pena de morte. E tinha uma cláusula. O apedrejamento, a primeira pedra que era lançada na pessoa que foi sentenciada à pena de morte de apedrejamento era das testemunhas. Então, era muito sério para a testemunha de acusação. Acusar alguém, ela tinha que realmente ter visto e presenciado o pecado daquela pessoa. A ideia de amenizar a pena de morte surgiu com o advento do humanismo iluminista por volta do século XVIII. Além do homicídio doloso e qualificado, ainda existiam pecados que o transgressor pagava com a sua própria vida. Nós temos o pecado do adultério, que está em Levítico capítulo 20, versículo 10 ao 21. Tinha um pecado do sequestro, né, de pessoas, Deuteronômio 24, 17. O homossexualismo também, a pessoa era sentenciada à pena de morte, está em Levítico capítulo 20, versículo 13. E hoje, na atualidade, existem países que estas pessoas, os homossexuais, são condenados à pena de morte. Sexo com animais e bestialidade, está em Êxodo 22, 19. Falsas profecias, também a pessoa pagava com a sua vida, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 10. Blasfêmias, Levítico 24, do 11 ao 14. Sacrifícios a deuses estranhos, Êxodo capítulo 22, versículo 20. Profanação do dia de sábado, Êxodo 35, 2. E desobediência contumaz aos pais, Deuteronômio 17, 12 e do 21, capítulo 21, do 18 ao 21.
A violência contaminou a terra e Deus procurou salvaguardar a intocabilidade da vida humana. E a pena de morte, isso poderia refrear este desejo incontrolável de tirar a vida alheia. Então, Deus reprimiu ao homicídio, decretando que todo homicida fosse punido com a morte. Êxodo 21, nós já falamos, Êxodo 22, versículo 2, Números 35, 31, e em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 1 a 13, Deus regulamenta a situação do homicídio. Tinham aquelas pessoas que poderiam matar alguém, tirar a vida de alguém, sem intenção nenhuma, um acidente. Então, Deus ordenou que fossem criadas as cidades de refúgio, para que essa pessoa fosse exilada para este lugar, para que os vingadores, de sangue, a família da vítima, do morto, não fosse atrás dessas pessoas e as matasse e fizesse vingança com suas próprias mãos. Esse, desde o princípio, era o desejo de Deus, que ninguém fizesse justiça com as próprias mãos. Então, a pessoa que praticava um homicídio e que ele não fosse intencional, haviam cidades de refúgio, que essa pessoa ficava lá até que aquele sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, então ela estava livre e ela poderia ir para outras cidades. O que é pena de morte ou pena capital? Pena de morte é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado, como punição por um crime cometido. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte e o processo que leva a pessoa à morte é chamado de execução. Jesus Cristo, ele foi sentenciado à morte. Qual foi o crime de Jesus? Amar a humanidade, vir trazer a salvação a todos os povos. Mas para os religiosos daquela época, qual foi o pecado de Jesus? Pecado de blasfêmia. Quem foram os seus algozes? Os da sua própria nação. O Sinédrio decidiu, os religiosos, os príncipes da sinagoga, os príncipes da religião decidiram que Jesus deveria ser sentenciado à morte. Foram os da sua própria nação que o mataram. E as testemunhas, todas falsas. A pena de morte foi decretada para Jesus. E Jesus teve a morte mais humilhante que um criminoso poderia ter naquela época. Ele foi condenado à crucificação. Uma pena humilhante e exposto para todos, para que servisse de exemplo aos demais. E existem países que ainda, hoje, a pena de morte, ela é aceita. E há controvérsias de opinião. Olha, quantas pessoas nós já ouvimos falar que ficaram presas inocentemente? Ficaram 20 anos presas inocentemente e não cometeram nenhum crime. De pessoas que foram linchadas nas ruas sem ter nenhuma culpa, simplesmente por ela parecer com alguém. E a lei considera que ninguém é culpado até que se prove, a sua culpa, que se prove todos os fatos ou que se esgote todos os recursos. E às vezes nós não aceitamos isso. Por isso tem muitas pessoas fazendo justiça com suas mãos. Assim como a condenação para os poderosos é falha e somente os desfavorecidos são presos, a pena de morte também não é diferente. A injustiça prevalece em todos os âmbitos. Anderson Castro e Silva, ele foi um agente penitenciário e hoje ele é um pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, além de integrante do Conselho Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele acredita que a pena de morte tenha perdido o seu contexto original, porque a função da pena de morte era de punição
exemplar praticada contra os criminosos no antigo regime, na Europa pós-Idade Média. E ela faz pouco sentido nos dias de hoje. Naquela época, as penas corporais, elas eram realizadas em espaços públicos. E quanto mais cruel e dolorosa fosse a punição, mais marcada ficaria a lição na memória das pessoas. Mas estratégias punitivas passaram a integrar e reintegrar o infrator à sociedade. E então surge a restrição de liberdade e a prisão para esta pessoa. Diz Castro e Silva: se o sistema evoluiu e fez surgir outras soluções, a execução sumária deveria ter saído de moda, mas ela não saiu. O jornalista Carlos Marchi, autor do livro A Fera de Macabu, que trata da última execução oficial ocorrida no Brasil em 1855, Manuel da Mota Coqueiro, um fazendeiro, ele foi condenado como culpado pela chacina dos colonos que trabalhavam em uma de suas fazendas. De acordo com Marchi, uma combinação de elementos foi decisiva para a condenação do fazendeiro: inimigos poderosos, fortes evidências e uma imprensa sensacionalista. O problema é que este coqueiro, ele era inocente. E a condenação dele, ela é simbólica, por revelar o lado mais perverso da pena capital: a possibilidade do equívoco, a irreversibilidade da pena de morte e a absoluta impossibilidade de reparar o erro após a execução. Então, a tornam uma pena que exige a verdade absoluta. E quem pode garantir que os julgamentos de uma justiça precária a farão surgir? Diz Marchi. Quando o imperador Pedro II, sujeito de formação humanista, soube da inocência do condenado, anos depois, ele perdoou seu crime e lutou pela extinção da pena de morte. Para Coqueiro, era tarde demais. Nós já falamos da exceção de Caim, que pelo seu crime, ele não foi punido com a morte. E também nós temos outro exemplo, o exemplo de Davi, quando ele matou Urias por intermédio das mãos dos seus inimigos. Ele queria possuir a sua esposa, né? Ele já tinha a possuído, ela estava grávida e ele queria livrar daquela culpa. E ele mandou que matasse Urias. E Deus usou o profeta Natã para falar com ele a respeito do seu homicídio. Mas Davi, ele se arrependeu de coração do seu homicídio. Ele sabia que ele era digno de ser sentenciado à pena de morte, mas ele arrependeu, alcançou o perdão de Deus, pois Davi não foi punido com a morte, mas ele colheu consequências amargas a respeito do seu pecado. A espada não saiu da sua casa, foi a sentença que Deus deu para ele. O seu filho dormiu com suas concubinas à luz do sol, coisas que ele fez às escondidas. O crime de Davi foi um homicídio doloso, quando há a intenção de matar. E todos nós conhecemos essa triste história. O fato é que Deus perdoou o pecado dele e o homicídio dele não foi punido com a morte. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 12. Acã também, por sua transgressão, ele foi sentenciado por Deus, não só ele e a sua família, eles foram sentenciados à morte, porque eles pegaram do anátema que Deus tinha proibido, e ele e toda a sua família foram apedrejados. O pecado de Acã acendeu a ira de Deus e ele foi condenado à morte. E no Novo Testamento nós temos vários relatos de pessoas que foram condenadas à pena de morte, a pena máxima, né? A pena capital do Estado naquela época.
nós vemos que Ananias e Safira foram condenados à morte para servir de exemplo para aquela igreja que estava nascendo no século I, para que os novos crentes cristãos não se corrompessem. Eles mentiram ao Espírito Santo, tentaram enganar os apóstolos e Deus permitiu, não poupou aquele casal e eles foram mortos e serviram de exemplo para os novos cristãos daquela época. Mas nós também temos vários exemplos de pessoas que foram condenadas pelo Estado, foram condenados pelos líderes religiosos. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que nós já falamos. Nós temos Estevão, que foi sentenciado ao apedrejamento. Nós temos todos os demais apóstolos que foram condenados, sentenciados à pena de morte. A mulher adúltera, quando ela foi levada para Jesus, nós sabemos que a intenção das pessoas que levaram aquela mulher até Jesus era para colocar Jesus em uma situação constrangedora e difícil, e Jesus já conhecia o coração deles. Eles só esqueceram de levar o homem adúltero que estava com ela. As testemunhas foram, a mulher adúltera foi, mas o homem que estava adulterando com ela, eles não levaram, porque a intenção era complicar Jesus naquela época. E Jesus, que sabia da intenção deles, lançou um desafio para eles. Ele disse: olha, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus que do mais velho ao mais novo saíram todos, e Jesus perguntou para a mulher, onde estão os seus acusadores? Foram todos embora. Eles não te condenaram? Nem eu também te condeno. Mas vá e não peques mais, para que não te sobrevenha coisas piores. Aquela mulher foi poupada, mas porque a lei não foi cumprida na íntegra. E em Levítico 20, versículo 10, fala que os dois tinham que ser apresentados para os líderes religiosos. Jesus, ele disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Está em Mateus capítulo 5, 17. E ao contrário do que todos pensam, Jesus não veio abrandar a lei. Jesus, ao contrário, ele intensificou a lei. A palavra de Deus está escrito: quem odiar um irmão é homicida. Está em 1 João capítulo 3, versículo 15. Se eu me encolerizar contra um irmão, eu sou réu de juízo. E ser réu de juízo é ser sentenciado à morte. Está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. E Paulo, em Romanos 13, versículo 4, que é a nossa leitura bíblica em classe, ele constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Nenhum deles falam contra a pena de morte ou a extinção dela. Deus mesmo ordenou a execução de criminosos perigosos, autores de crimes bárbaros e hediondos, mas isso era feito em praça pública, para que servisse de exemplo para os demais e as pessoas temessem praticar qualquer tipo de crime, porque sabiam o que ia acontecer para elas. É um comentário da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Atualmente, a pena de morte ela é prevista para crimes militares somente em tempo de guerra. O Brasil é o único país de língua portuguesa que prevê a pena de morte na Constituição. O Código Penal Militar trata dos crimes que são puníveis com a morte e determina que a pena seja executada por fuzilamento, que é uma forma considerada sem humilhação para o condenado, havendo a possibilidade, segundo o site Direito Militar, de que o presidente da República conceda graça ou comute a pena para outra. Ela não precisa ser necessariamente a pena de morte. E, infelizmente, há quem diga que bandido bom é bandido morto.
Mas bandido bom é aquele que se converte ao Evangelho, arrepende-se dos seus pecados e ele é ressocializado. E somente o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso na vida de alguém. Mas não é fácil pensar assim, quando a vítima é um ente querido nosso, quando é alguém muito chegado da nossa pessoa. Mas o que nós dependemos da palavra de Deus é que nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, pois Deus, Ele é o nosso vingador e a Ele cabe tirar a vida ou dar a vida a alguém. No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre eutanásia, conceitos e implicações da eutanásia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo afirma que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos e que eu não posso fazer o que eu quiser com a minha vida, com o meu corpo, né? Tem gente que fala, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, nós somos de Deus e somente Deus tem o direito de dar ou de tirar a vida, pois foi Deus mesmo que nos deu. E nós não podemos decidir se eu devo continuar vivendo ou não. Mas alguém pode nos perguntar, você suportaria sofrer muito ou ver alguém que você ama sofrer muito e não faria nada, né, para aliviar o sofrimento dessa vida? A resposta é a mesma. A vida é um dom concedido ao homem por Deus. E esta concessão continua sendo domínio do proprietário, de Deus. Tem um conceito aplicado à eutanásia chamado de misericórdia, e ele é equivocado, pois misericórdia é você cuidar de alguém até o último instante. A eutanásia, a palavra eutanásia, ela vem de dois termos gregos, que significa boa, e thanatos, que significa morte, sugerindo, dando a ideia de boa morte. É quando o médico põe fim ao sofrimento do paciente. Este termo foi empregado pela primeira vez por Francis Bacon em 1623, com o sentido de antecipação da morte. E tem como objetivo abreviar o sofrimento de pacientes terminais e daqueles que sofrem de doenças irreversíveis. Os defensores advocam que, da mesma forma que o indivíduo tem direito à vida, não se pode negar-lhe o direito à morte. Apesar da aparência de misericórdia e de alívio, a eutanásia, ela é uma afronta a Deus, pois Ele mesmo ordenou, não matarás. Eles alegam, né, os que apoiam a eutanásia, que é um ato de amor. Eles alegam que é um ato de amor, mas isso é limitado e egoísta, porque, na verdade, eles procuram descartar um enfermo para que ele não sirva de um fardo pesado ou que enfade a vida de alguém. Na verdade, o que nós precisamos é do amor de Deus, que não faz mal ao próximo. Está em João, capítulo 15, versículo 12, e também em Romanos, capítulo 13, versículo 10. Aliviar o sofrimento do paciente não implica em matá-lo, mas em assisti-lo devidamente para que no leito de morte ele tenha qualidade de vida. Nós não fomos criados para morrer, de jeito nenhum. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a eternidade. E isso está implantado dentro de nós, a eternidade. E a morte, ela só entrou no mundo depois do pecado lá no Éden. A luta pela vida, ela é inato no ser humano. A morte, na verdade, é o resultado do juízo de Deus sobre os nossos primeiros pais. E todos pecaram, então todos vão morrer.
E Deus diz que o homem vai voltar para o pó. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. O que, na verdade, a maioria dos familiares querem é tirar o fardo. Não querem trabalho. Mas a Bíblia nos ensina a lutar sempre em favor da vida. Está em Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 56. Aqui nós temos o exemplo de Jairo, um príncipe da sinagoga, e da sua filha. Ele foi atrás de Jesus. Sua filha já estava praticamente morta, mas ele queria uma solução. Ele queria que sua filha continuasse a viver. A eutanásia, ela tem implicações de ordem legal, moral e ética. No aspecto legal, a Constituição brasileira, ela assegura a inviolabilidade do direito à vida. É o artigo 5º. Assim, a eutanásia é considerada crime no Código Penal brasileiro, no artigo 122, mas tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12, no novo Código Penal, que o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. O que é eutanásia passiva e eutanásia ativa? A eutanásia ativa é aquela em que o médico, a pedido do paciente ou de familiares, através de aplicação de alguma substância ou medicamento, leva o paciente à morte, evitando seu sofrimento. E qual é o objetivo disso? Evitar o sofrimento prolongado do paciente ou do ente querido, de pessoas desenganadas por doenças irreversíveis. A passiva é quando os aparelhos que mantêm o paciente vivo são desligados. Então pergunta-se: a quem mais interessa isso? A eutanásia? Ao plano de saúde? Ao paciente? Aos familiares? As motivações, elas parecem mais econômicas do que humanitárias. E quando a eutanásia ela é consentida pelo paciente, surge então o problema do pecado do suicídio. É um tema que nós vamos falar num próximo vídeo, numa próxima aula, e que nós vamos falar também sobre a morte assistida, que é a mesma coisa do suicídio. É lícito exterminar pessoas doentes? Quem pode decidir sobre a morte? As pessoas esquecem que há a possibilidade do milagre. E nós já ouvimos muitos milagres dessa natureza. Pessoas desenganadas que foram curadas. Quantos testemunhos maravilhosos nós ouvimos que onde o natural não pode operar, Deus opera o sobrenatural. Quantos médicos dão X dias de vida para um paciente e o milagre entra e o sobrenatural acontece na vida de alguém, de uma pessoa. Nós conhecemos diversos testemunhos a respeito do milagre na vida de um doente em fase terminal. A fé, ela passa por cima de todas as impossibilidades. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 é o único texto na Bíblia Sagrada que tenta dar um conceito a respeito de fé. Mas o que nós sabemos é que a fé, ela traz para o nosso mundo as coisas que ainda não aconteceram. Ela traz para o mundo real as coisas irreais que nós não vemos, não acreditamos. Ela opera o impossível. Hipócrates, o maior médico da antiguidade, grego, em 460 a 377 a.C., ele deixou um código de princípios de ética aos seus discípulos, que os mesmos, eles não devem dar remédio letal a quem quer que o peça e tampouco fazer alusão destes mesmos remédios letais a qualquer pessoa a respeito da morte. Matar por misericórdia, mesmo com consentimento do paciente,
não é moralmente correto. Nós devemos empenhar todo o esforço para que o doente restabeleça, seja por medicamentos ou pela oração da fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16, está escrito: pois a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se ele tiver cometido algum pecado, os seus pecados serão perdoados. Na ordem moral, é a violação do 6º mandamento, quando Deus ordena: não matarás. E na questão ética, é lícito aceitar e agir favorável a esta prática? A eutanásia, ela é um assunto que sempre foi discutido, afinal, ela era muito utilizada principalmente por povos primitivos, como afirma o criminalista Luiz Flávio Borges de Urso. Há muito tempo atrás, os celtas, eles tinham em sua cultura o hábito de que os filhos matassem os seus pais quando eles já estivessem velhos e doentes. E na Índia era muito pior. Os doentes incuráveis, eles eram levados até a beira do rio Ganges, onde tinham as suas narinas e a sua boca obstruídas com barro. Muito tempo se passou e este assunto foi discutido por muitos filósofos, como Platão e Sócrates. Mais tarde, no século XX na Europa, pensou em usar esse procedimento para a eugenia, eliminando assim os que para eles, para a sociedade, não eram prósperos, entre aspas, ou não eram perfeitos, saudáveis, sendo uma verdadeira matança e as pessoas achando que não tinham culpa nenhuma. Existem aqueles doentes terminais que lutam a todo custo para aumentar seus dias de vida. Fazem de tudo, aceitam todo tipo de tratamento e se oferecem até mesmo para ser cobaias de novas técnicas, de remédios experimentais. Eles querem viver a qualquer custo. Mas contrariando esta tendência de luta a todo custo, em alguns casos surgem os doentes que realmente eles estão cansados de viver, que não aguentam mais se sentirem um fardo para a família e muitas das vezes eles se sentem sozinhos, apenas acompanhados por um enorme sofrimento de ordem física, psíquica ou social. Uma pessoa cuja existência deixou de lhe fazer sentido, ele sofre muito no seu íntimo e muitas vezes, isolada no seu mundo interior, ela deseja a morte. Ela acha que a morte é o melhor caminho. Sente que paga a cada segundo que passa uma pena demasiadamente pesada pelo simples fato de existir. Mas o amor e o cuidado é a base para que sejam amenizados os sofrimentos destas pessoas. E nós cristãos, todas as pessoas, não podemos consentir com a eutanásia. O paciente querendo ou não. A base do que nós devemos ter é o amor, para expressar e olhar para essas pessoas, um olhar de misericórdia, e cuidar delas até o fim. Amém? Espero ter contribuído com este comentário para você, que você tenha uma ótima aula, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te abençoe neste seu ministério maravilhoso. E quero dizer que é muito bom você estar aqui no meu canal e pela confiança que você tem de estar aqui. Então, se você gostou desta minha aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal, compartilhe esta minha aula com outras pessoas em suas redes sociais. E eu quero mandar um abraço para todos aqueles que têm comentado em minhas aulas. Esses vídeos para trás eu não mandei porque as aulas estavam um pouco extensas, mas hoje eu quero mandar um abraço
para todos os irmãos. O irmão Eliseu Messias, Iranilde Coelho, Madalena Ferreira, Adeildo e Tatiane, irmã Noêmia Gomes, Maria de Lourdes, José Roberto Brizola, Carmen Muniz, Walter Ferreira, Elcio Carlos, Marisa dos Santos, Jorge Dias, Ezequiel Barbosa, Vanusa Araújo, Admilson Bispo, pastor Vanderlei Pereira, do Além Paraíba, que sempre está aqui. Um abraço para todos os irmãos. Nosso irmão Valdemir Santos, Samuel Soares, Davi Reis, Esté Ferreira, Jairo Francisco, Cleverson Cauã, Daiane Souza, nossa irmã Rose Calisto, Fábio Moura, Eliel Costa, Rayane Rocha, Cida Soares Gomes, Luciano Santos, Ivone Mota, Missão Integral Carvalho de Justiça, Jaqueline Aguiar, Uiverzê, Wander Assunção, Iranilde Coelho, Naldo Souza. Somente Deus pode retribuir este carinho, que eu tenho recebido dos nossos irmãos. Também nosso irmão José Aparecido de Lima, Vanusa Araújo, Jorge Belarmino, Cristina Melo, Neuza Toledo, Misael Soares, Rodrigo Silvestre, Paulo Rodrigues, Penha Fernandes, Mariana Almeida, Eliane Barros, Uelitânia Silva, David da Silva, Sidney Alves, de Riacho Pequeno, do distrito de Belém de São Francisco, do Pernambuco. Deus abençoe grandemente o irmão. Também o nosso irmão José Luiz Santos Siqueira, Carleane Silva, Jandes Damasceno e Lavínia Lala. Um abraço para todos os irmãos e aguardo você aqui na minha próxima aula. Um forte abraço a todos.